O tema da aula de física continua sendo a associação de resistores em série e em paralelo. Você já viu com o PC as características desses dois tipos de circuitos e seus diferentes comportamentos em função da voltagem, da corrente e da resistividade dos componentes empregados. Conhecendo essas diferenças e aplicando a teoria à lei de Ohm, é possível usar em determinado circuito ambas associações. É o chamado circuito série-paralelo. Olá, Fanny. Olá, pessoal. A gente está voltando para, nessa aula de hoje, aplicarmos praticamente tudo que a gente viu até agora nas aulas anteriores. Na primeira aula de dinâmica, nós começamos falando sobre corrente elétrica. A corrente elétrica, como nós já vimos, é o nome dado a um movimento ordenado de cargas elétricas. A corrente elétrica, de uma outra maneira a gente pode dizer, é uma medida da rapidez com que as cargas passam através de uma secção do condutor. No sistema internacional, a corrente elétrica será medida em ampere, ou coulomb por segundo, quantidade de carga num certo tempo. E é exatamente essa a equação para que a gente calcule a intensidade da corrente elétrica. Nós devemos dividir a quantidade de carga que atravessa uma secção do condutor pelo tempo gasto para que aquela carga atravessasse o condutor. Na primeira aula ainda nós falamos sobre resistência elétrica. A resistência elétrica é uma medida da dificuldade imposta ao movimento das cargas. No sistema internacional, ela será medida em Ohm. Nós falamos também sobre a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm estabelece que a resistência elétrica de um condutor depende basicamente de 4 fatores. Depende, primeiramente, do material com que é constituído esse condutor. Depende também do comprimento do condutor. Depende da sua área da secção transversal. E, finalmente, depende da sua temperatura. O conceito seguinte nós vimos na terceira aula. O conceito de tensão elétrica. A tensão é uma medida da energia que é fornecida às cargas do sistema. E vimos também a primeira lei de Ohm. Aqui diz que a corrente que passa através de um condutor é diretamente proporcional à tensão ou diferença de potencial aplicada aos seus terminais. Em outras palavras, o U é igual a R vezes I. E na nossa última aula, nós começamos a analisar as características da associação de resistores em série e em paralelo. Você se lembra das características de uma associação em série de 2 ou mais resistores? Vamos relembrar. Na associação de resistores em série, nós ligamos os resistores de forma que a corrente encontre apenas um caminho a seguir. A corrente que passa em cada um dos resistores associados é a mesma para todos eles. Já a tensão 1, a tensão total, irá se dividir entre os resistores que estiverem associados. Então é importante, a corrente é a mesma para todos os resistores associados e igual à corrente total. A soma das tensões parciais, tensões em cada um dos resistores, será igual à tensão total U. Importante, o cálculo da resistência equivalente. A resistência equivalente é aquela que, quando submetida a uma diferença de potencial U, será percorrida pela corrente I. No caso da associação em série, a resistência equivalente será simplesmente a soma das resistências associadas, R1 mais R2 mais R3, etc.
Você gostaria de anotar um pequeno resumo? Então anote o resumo da associação em série. Na associação em série de resistores, a corrente em cada resistor é a mesma, mas a tensão total divide-se. É bom a gente relembrar também características da associação em paralelo. Uma associação é dita em paralelo quando os resistores associados estiverem ligados a dois únicos pontos, como na figura que a gente apresenta a seguir. Repare que os resistores R1 e R2 estão ligados entre dois únicos pontos, este que eu estou destacando aqui na figura e este outro ponto. Se eles estão ligados entre dois pontos iguais, a diferença de potencial a que cada um deles acha-se submetido, o 1 e o 2, é a mesma. Então, o 1 é igual ao 2. Isto é, a diferença de potencial é a mesma para os dois porque eles estão ligados entre dois pontos iguais. E isso ainda é igual à tensão total U aplicada aos terminais da associação. Uma outra maneira de identificar uma associação em paralelo é percebendo que a corrente total, ao atingir o nó do circuito, irá se dividir. No nosso caso, ela se divide aqui em duas partes. I1, a corrente que passa no resistor R1, e I2, a corrente que passa no resistor R2. Mas pela conservação da carga elétrica, a corrente total I será igual à soma das correntes I1 mais I2. Ainda, a resistência equivalente, que nós já estamos chamando aqui de RP, é calculada fazendo-se 1 sobre RP igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, etc. Você poderia anotar um resuminho simples da associação de resistores em paralelo. Acompanhe. Na associação em paralelo de resistores, a tensão em cada resistor é a mesma, mas a corrente total divide-se. É bom a gente lembrar também aquele caso especial para calcular a resistência equivalente, no caso da associação em paralelo. Se nós tivermos associados em paralelo dois resistores, R1 e R2, o equivalente pode ser calculado fazendo-se produto dividido pela soma. É o primeiro caso, bastante útil. No segundo caso, quando nós tivermos vários resistores iguais, a resistência equivalente será o valor de um deles dividido pelo número de resistores repetidos. Se, por exemplo, tivermos 10 resistores iguais, cada um valendo 20 ohms, a resistência equivalente será de 2 ohms. A nossa ideia agora é aplicar isso em alguns exercícios bem simples. No primeiro exercício, nós vamos aplicar a característica principal da associação de resistores em série. Repare na figura que foi dada, onde nós estamos associando dois resistores, R1 e R2, de forma que o primeiro resistor está sendo percorrido por corrente de 2 amperes e submetido a uma tensão de 6 volts. A tensão total na associação é de 18 volts. E é pedido I2, U2, R1, R2 e a resistência equivalente. Nós basicamente devemos aplicar aí a equação da lei de Ohm. U é igual a R vezes I. No nosso primeiro trecho para o resistor R1, nesse trecho nós temos uma corrente de 2 amperes e uma tensão de 6 volts. U é igual a R vezes I. E nós podemos tirar o valor de R1, 3 ohms.
Uma outra característica, como a corrente apresenta apenas um caminho a seguir, I2 deve ser igual a I1, isto é, 2 amperes. Então temos aqui R1 é 3 ohms e 2 amperes. Vimos também que a soma das tensões parciais é igual à tensão total, U. Então 6 mais o 2 é igual a 18. Resulta que o 2 é igual a 12 volts. Temos então, no segundo trecho, corrente 2 amperes, tensão 12 volts. Aplicando a lei de Ohm, podemos tirar o valor de R2, 6 ohms. Para achar a resistência equivalente, basta somarmos R1 com R2. R1 é 3, R2 é 6. E a resistência equivalente resulta 9 ohms. Um outro exercício, onde a gente vai aplicar, muito semelhantemente a esse, para associação em paralelo. Temos aqui dois resistores associados em paralelos e percorridos por uma corrente total de 6 amperes. No resistor R1, passa uma corrente de 4 amperes. E no resistor R2, passa uma corrente I2. O resistor R2 vale 12 ohms. Como I1 mais I2 deve ser igual à corrente total, I2 resulta igual a 2 amperes. Aplicando a lei de Ohm, U é igual a R vezes I para o nosso segundo resistor. O U vai ser igual então a 12 vezes 2, o que resulta 24 ohms. U é 24, corrente I é 4. A resistência R1 deve ser igual a 6. Fazendo as contas, 24 é igual a R vezes 4. A resistência total, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Fazendo as contas, nós encontraremos 4 ohms. Espero que tenha dado tempo de você copiar e a gente volta oportunamente com mais exercício. Até lá e obrigado.